Boa noite, doutor. Que está noite. falando é o Marconi aqui da Nova TV. O senhor poderia, mais uma vez, na Nova TV, trazer informações, esclarecimentos à população referente à pandemia do coronavírus? Hoje não, Marconi, eu estou à sua disposição e dos telespectadores. Então, mais uma vez, obrigado ao doutor Renato Abirrâmia pela disponibilidade. Doutor, a questão da pandemia do coronavírus. Nós tivemos 2 casos confirmados no município de Nova Friburgo, embora não apareça no boletim oficial do município, porque a testagem foi realizada por laboratório particular e está esperando a contraprova. Através de uma fonte anônima, eu tenho a informação que uma das testagens positivas foi do empresário e político Jairo Vermelinge. Então, doutor, é uma demonstração nesse momento, nessa altura, que a doença chegou em Nova Friburgo e a população precisa se proteger. Sem dúvida nenhuma. Porque para notificar oficialmente é preciso a contraprova feita no laboratório de referência. Por isso que tem essa demora. Mas eu quero lembrar, Marconi, que só são diagnosticados no Brasil entre 8% e 18% de todos os casos. Isso significa que nós temos muito mais casos, inclusive aqui em Friburgo, que são subnotificados, porque não são diagnosticados. A maioria são pessoas que têm sintomas mínimos, né, e que passam como se fosse um resfriado ou uma gripe, e na realidade eles estão com coronavírus. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que prestar atenção nesse ponto. O isolamento social é a única forma de deter a propagação dessa virose. Não existe outra maneira. Por isso que a gente reafirma aqui a absoluta necessidade do isolamento social, que a gente está vendo aí alguns comércios, algumas pessoas andando na rua, muito mais do que deveria. Muito mais do que deveria. Por isso que eu ressalvo isso com uma importância extraordinária, o isolamento social. Doutor, nós tivemos um caso no Brasil de uma criança, de 12 anos de idade, que acabou falecendo diante do coronavírus. Isso demonstra também, alguns estão dizendo, alguns médicos, alguns especialistas, estão dizendo que a doença pode matar em qualquer idade, não é só idoso. Como que o senhor pode, diante do que o senhor vem observando, o que o senhor pode falar em relação, qual é o público-alvo, vamos dizer assim, do coronavírus? Existe faixa etária ou esse é mito? Olha só, as crianças, em geral, têm uma proteção natural imunológica. Esse caso foi exceção. Como não teve também casos em outros países. Também na Bélgica houve um caso também de uma criança. Então, ninguém está isento, ninguém está incólume. Todas as pessoas podem ter essa infecção pelo coronavírus. Agora, os casos que foram registrados no Brasil, mais de 80% são de pessoas com mais de 60 anos e aqueles menores de 60 anos com comorbidades, diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas. Então esses são mais afetados, mas ninguém está livre. E isso, o problema é que a evolução dessa doença é muito difícil você precisar. Não tem como você avaliar quem vai evoluir bem, quem vai evoluir para pneumonia e insuficiência respiratória. Por isso que a única arma que nós temos agora no momento, não temos vacina, não temos remédio, mas temos que ter o isolamento social. Eu ressalto isso e reafirmo, porque é a única forma da gente impedir a progressão dessa virose. Doutor, e os números mostram o que o doutor está falando. Por exemplo, nós tínhamos 4, depois foi para 8, depois 10 casos internados. Com o isolamento, voltou a cair, foi para 8. Isso é a demonstração
de que o confinamento, a quarentena está funcionando. Sem dúvida nenhuma. Hoje, no Brasil, agora que saiu um número de casos aí, são 5.717. Houve um aumento, porque também, proporcionalmente a esse aumento, houve um aumento também de testagem. Estava havendo uma pequena testagem proporcionalmente à população, houve uma ampliação dessa testagem, e aquele negócio que eu te falei, só 8 a 18% que tem o diagnóstico confirmado através do PCR, que é o exame de medicina, o exame biológico, que através do RNA viral, que é padrão ouro. Esse é o padrão ouro. Mas, infelizmente, nós não temos kits suficientes para testar todo mundo. Por isso é que o número é subestimado. Agora, interessante, eu olho muito o número de mortes, né? Porque morte, qualquer pessoa que morre é uma desgraça, a gente sabe disso. Mas foram 201 mortes até hoje, até agora, né? Sendo que interessante é que a maioria é de São Paulo, 136. E 79 mortes dessas 136 de São Paulo foi num hospital só, um hospital que vende plano para idosos. Então, ali já é um viés de seleção. 79%. O governo está pensando em intervir neste hospital. Mas aí o senhor acha que essa questão desse número de mortes estaria relacionada à faixa etária ou à forma de tratamento ou de isolamento não está sendo adequada? Não, 80% dessas pessoas que morreram têm mais de 60 anos de comorbidade, 80%. Então, essa faixa etária de mais de 60 anos é a faixa mais atingida, porque a imunidade diminui, aí surgem aquelas doenças que o indivíduo sem licença tem, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, os fumantes, DPOC, enfim, são as patologias que são chamadas comorbidades que surgem nessa faixa etária. Aí, a própria evolução da vida, né, o sistema imunológico começa a cair a sua resposta conforme os anos passam. Nós tivemos um cirurgião que foi acometido pelo Covid-19 no Brasil, um cirurgião famoso. E ele rapidamente avançou para uma situação de certa gravidade. Naturalmente, por ser médico, né, ele sentiu um sintoma, começou a tomar a medicação, naturalmente, e mesmo assim não conseguiu frear para ela ficar na gradação leve, né, doutor? Porque a imprevisibilidade. E não tem medicação, Marconi. Que medicação que ele tomou? Ele tomou analgésico, não existe, né? A medicação que está se falando agora, hidroxicloroquina, associada à azitromicina, está em teste. É promissora, sem dúvida nenhuma. Há uma queda, né, da replicação viral, mas ainda não está consolidado. Embora todos os pacientes graves, críticos, estão usando aqui no Brasil. Porque eu acho que tem que usar todas as armas. A pessoa está naquela situação que vai morrer, então vamos usar tudo, embora sem comprovação. Esse cirurgião é famoso, sem dúvida nenhuma, ele está bem atendido, porque a evolução da doença é o seguinte: normalmente, tem alguns que não tem febre, tem grande parte das pessoas que não tem febre, mas a maior manifestação é febre, mais de 37,8, uma tosse seca, uma fraqueza. Esses são os sintomas principais. Existem outros, mas esses são os principais. Em geral, evolui bem, em 3, 4 dias passa. Agora, se a pessoa começar a ter dificuldade respiratória, começar a sentir falta de ar, em repouso ou quando faz qualquer caminhada, aí sim tem que ir rápido para o hospital, porque já está instalada uma pneumonia viral, com um processo inflamatório muito extenso, muito difícil. Há uma destruição do parênquima pulmonar com uma rapidez incrível, nunca antes vistas, inclusive com uma fibrose precoce. Então, esses casos têm que ir para o hospital, ir para o CTI, ser entubado imediatamente e colocado no respirador. Mas eu espero que as pessoas façam essa prevenção para não chegar nesse ponto. Não pode pegar o vírus. Ficar andando na rua sem motivo, sem nada, vai acabar pegando o vírus. E nosso sistema hospitalar brasileiro, eu não falo em Friburgo só, no Brasil inteiro. Em Nova York, não está preparado, uma cidade tão rica, né? A cosmopolita, a metrópole que tem maior renda do mundo, está lá.
eles estão com problemas seríssimos, inclusive de CTI, porque eles não têm leitos, nem respiradores, nem equipamento necessário para os profissionais de saúde, EPI, né? É suficiente para atender essa demanda altíssima que está em Nova York. Doutor Renato, a Samara de Rio Grandina, ela diz que tem uma filha de 4 anos é alérgica. Ela corre risco para o Covid-19 de ter sintomas graves? Não. Ela não corre mais risco de ter a doença, né? De ser infectada. Até porque ela está em casa, né? A criança tem que estar em casa. Não pode ir para o colégio, tem que ficar em casa. E as pessoas que ao redor da criança têm que ser cuidadas para não permitir nenhuma... Porque às vezes um resfriado, a pessoa não sabe nem que está com resfriado. E às vezes é coronavírus. O coronavírus não se expressa só com aquela febre alta, aquele quadro grave, não. Às vezes com sintomas mínimos e que passam até despercebidos. A Samara, né, fala com ela que é preciso, se ela tem uma bronquite, tem uma rinite, tem que manter o tratamento dela, manter o tratamento que estava sendo usado. É muito importante. Os doentes crônicos, aí eu não falo só na asma, falo nas outras doenças. Não pode esquecer que as outras doenças matam também. Né? Tem que continuar o tratamento. Uma coisa que eu tenho enfatizado muito para os meus pacientes é aqueles pacientes que têm hipertensão, pressão alta, doença cardíaca, doença pulmonar, eles têm que continuar fazendo os exercícios em casa, dentro de casa, roda em torno da mesa, não pode deixar 30 minutos. Isso é fundamental, inclusive para a autoestima. Né? E continuar tomando as medicações corriqueiras, habituais e rotineiras. A Neuza da Silva, do condomínio Terra Nova, ela diz assim: quais são os medicamentos que eu posso tomar se eu apresentar os sintomas leves para a Covid-19? Aí ela não pode tomar anti-inflamatório, em hipótese alguma. Anti-inflamatório não pode. Dipirona tem vários nomes, né? Mas dipirona e paracetamol são os principais. O paracetamol, eu quero chamar a atenção, não pode ter uma dose muito grande não, que ele pode lesar o fígado. Então, em vez de usar o paracetamol de maior dosagem, usar o de 500 miligramas, no máximo 4 vezes no dia. Não ultrapassa isso. Já a dipirona pode ultrapassar essa dose, né? Pode usar, tem uma de 1 grama, né? E que pode ser usada até 3, 4 vezes por dia. A Sirlene de Campo do Coelho, ela pergunta qual a diferença entre a gripe do H1N1 da gripe provocada pelo coronavírus. O coronavírus, a rigor, sobre a terminologia médica, ele não provoca gripe, ele provoca uma infecção, né? A gripe, a denominação é restrita à influenza, o vírus da influenza. Não há como distinguir uma gripe do coronavírus. Não há como, porque os sintomas são os mesmos, né? Na maioria das vezes. Clinicamente, sob o ponto de vista clínico, não se pode fazer diagnóstico. Por isso que, quando a pessoa começa a ter febre, e pode ser uma gripe, a gripe tem um remédio, né? Que já está usando há alguns anos, já tem mais de uma década se usando, usou naquela 2009, na época que teve aquela pandemia de gripe, né, H1N1. Esse remédio, usado nas 48 horas, ele pode sustar ou reduzir os sintomas de gripe. Tem que ser 48 horas. É oseltamivir, né, o nome dele. Mas já o coronavírus, para fazer o diagnóstico, tem um diagnóstico clínico, que não é um diagnóstico perfeito, porque você pode confundir com outras doenças, quanto mais no período sazonal que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora, no início do outono, a época das viroses respiratórias. E a gente tem visto aí todo dia, porque eu estou atendendo por telefone, consulta, essas coisas todas, WhatsApp, muitos pacientes com viroses outras, que desencadeiam asma, desencadeiam rinite, pessoas que já tiveram isso outras vezes e agora, nesse período, tem também. Agora, para fazer o diagnóstico, a gripe, a gente tem um recurso aí, que é o exame, que é através do Schwab, de orofaringe e nasofaringe, faz na hora, tem um teste rápido, tem um teste que demora mais um pouquinho. E já a disponibilidade do teste para coronavírus
é muito difícil. E depois a demora de 7 a 10 dias, esse teste molecular. Esse teste que está se falando aí, o teste sorológico, não vai servir para diagnóstico, porque ele só dá positivo no 7º dia, quando os anticorpos começam a aumentar suficientemente para ser detectados o IgM e IgG, que são as imunoglobulinas. Esse teste vai ser para profissionais de saúde, para o pessoal da segurança, não é para diagnóstico. O diagnóstico é o PCR. Doutor Renato, eu queria mais uma vez agradecer pelo doutor, pela disponibilidade de estar aqui na Nova TV, esclarecendo dúvidas, trazendo sempre informações atualizadas referente ao avanço do Covid-19 no Brasil, na cidade de Nova Friburgo. Eu queria que, mais uma vez, a gente sempre pede ao doutor que deixe uma mensagem educativa e, ao mesmo tempo, de otimismo à nossa população. Olha, a gente vê aí as pessoas preocupadas e acabam tendo consequências exatamente por essa preocupação, começa a ter ansiedade, depressão. Nós temos que vencer e vamos vencer isso. 2 meses, talvez, é difícil, a gente sabe da crise econômica que vai advir disso aí, todo mundo sabe, mas isso vai passar, depois se recupera, se recupera a morte, por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Agora, eu quero aproveitar a chance aqui para lembrar que agora em abril é um mês onde tem mais dengue, e nós não podemos ter dengue e coronavírus. Então, aproveitando que as pessoas estão em casa, vamos fazer a revisão da casa. Nós temos tempo agora de olhar a casa toda, verificar, não deixar criadouros de mosquito Aedes aegypti, porque não se pode ter mais dengue junto com coronavírus, que aí é uma co-infecção, que até agora não tem estudos em relação a isso, mas é claro que vai dificultar o diagnóstico e vai dificultar o tratamento. Quer dizer, uma tempestade perfeita, né? Exatamente, e tem que ser evitado, e isso pode, é só cuidar da casa. Doutor, obrigado, e eu espero que o doutor torne disponível, como sempre, o espírito do doutor, referente a outros programas, a fim de esclarecer a população. A gente pode contar com o doutor? Sempre contando comigo, e eu espero que eu possa dar boas notícias. Pessoa em casa, não sair da rua, isso é que é importante.